Fala, amigo do canal, muito bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite para todos aí, inscritos e não inscritos do canal. Pessoal, eu quero dar uma dica super importante aí para vocês e uma orientação também a algumas pessoas que não têm um conhecimento, que não entendem de alguma coisa ou praticamente de nada relacionado à área elétrica. Hoje eu vi uma pessoa passar um perrengue por um simples detalhe, pessoal, um simples detalhe, tá? Então assim, eu estava lá próximo dessa pessoa, também não custaria nada eu ajudar ela. Pessoal, é relacionado a quadro de distribuição de circuitos, tá? Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Suponhamos que aqui seja um disjuntor geral, tá bom? Disjuntor geral de 40 amperes, aqui disjuntor de iluminação, disjuntor de tomadas, disjuntor para micro-ondas, disjuntor para forno elétrico, disjuntor para ar-condicionado, ponto, beleza. Um quadro de distribuição de circuitos, tá bom, meus amigos? Porém, disjuntor do chuveiro, né? Porém, por um acaso, esse disjuntor aqui, ele deu problema. Essa é a dica que eu quero dar para vocês. Esse disjuntor geral, ele deu problema, né? Então vamos lá. O proprietário, por curiosidade, chama outra pessoa que não entende muito também da área elétrica, por questões de financeiro. Não vou chamar o eletricista aqui não, porque o eletricista vai me cobrar aqui o preço de um rinse. Gente, não é assim. Não é assim, tá? Para trocar, fazer a substituição de um disjuntor desse aqui, existe um preço tabelado na nossa área de eletrotécnica e de engenharia elétrica. Nós temos aí uma tabela de preços para esse tipo de coisa. Troca de tomada, troca de iluminação, troca de bocal, troca de chuveiro, essas manutenções básicas do dia a dia que uma residência tem que, de qualquer forma, um dia vocês vão precisar de uma manutenção, seja de uma troca de bocal de tomada, de um plafonier, uma troca de uma tomada, substituição de um disjuntor geral, como foi o caso do amigo aqui hoje, e outras manutenções que são inevitáveis em uma instalação elétrica residencial, ou seja ela comercial ou industrial também. Existem manutenções, não tem para onde correr. Enfim, o disjuntor geral dele deu problema. Ele foi, segundo ele me relatou lá, chamou lá uma pessoa para fazer a troca, que também não entendia bem. E a pessoa foi, ao invés de colocar um disjuntor de 40, esse é o ponto G da questão. Em vez de ele colocar um disjuntor de 40, como estava, ou de 50 amperes, né? Ele colocou um disjuntor de 32. De 32 amperes. Disjuntor de 32 amperes a gente não usa para fazer alimentação geral de uma residência. É 40 ou 50 amperes. Pronto. A esposa dele estava tomando banho, segundo ele me falou. O disjuntor que foi trocado novo foi, desarmou. Ele foi lá e ligou. Aí ela voltou a tomar banho. O disjuntor 32 foi, desarmou. Ele ficou sem entender. Poxa, mas o disjuntor do chuveiro, pessoal, suponhamos que é esse daqui. Suponhamos, isso é apenas uma suposição, uma explicação para vocês poderem entender, tá bom? Suponhamos que o disjuntor do chuveiro seja esse daqui, né? O chuveiro dela lá é um chuveiro de 5.500 watts de potência, com alimentação de condutor 10 milímetros quadrados e o disjuntor de 50 amperes. É isso que a norma pede, ponto. Então o que era para estar aqui como disjuntor geral, teria que ser um disjuntor de 50 amperes. Tá? Para fazer a alimentação e distribuição dos outros circuitos através do barramento PEMP, ou jampear com fio 10 milímetros, lógico, compatível, beleza.
falando aqui de disjuntor geral. Por que aconteceria isso? Né? Enfim, cheguei lá, ele me ligou, eu fui lá. Só que eu já fui sabendo, a gente cascudo, a gente que já tem experiência, a gente deduz, a gente sabe, por experiência, né? Quando eu cheguei lá, ele estava tudo ligado, ó, senhor, eu vou ligar lá, chuveiro. Ele ligou o chuveiro, em pouco tempo, questão de... não foi nem 5 minutos, o disjuntor geral foi, pá, desarmou, a casa ficou toda sem luz, né? Fui lá, observei, estava lá um disjuntor de 32 amperes, né? E o que estava fazendo desarmar tudo era o chuveiro com a potência de 5.500, né? O disjuntor do chuveiro era um disjuntor de 50, compatível, porém o disjuntor geral não era compatível. Entendeu, meus amigos? Essa é a dica que eu quero dar a vocês. Muita atenção quando vocês forem fazer uma substituição de um disjuntor, tá bom? Muita atenção com isso. Apesar que eu estou falando desse tipo de coisa, dando essa orientação, é mais para aquelas pessoas que não têm o conhecimento, tá bom? Que não são profissional da área elétrica, tá bom? Então é isso, meus amigos. A dica de hoje é essa. Fui lá, fiz a substituição do disjuntor, botei um disjuntor de 50, ele ligou o chuveiro, 5, 10, 15 minutos, o chuveiro torando lá direto, não desarmou mais. É dessa forma, tá bom? E a maioria das vezes, pessoal, quando não é um disjuntor geral do quadro de distribuição do circuito, é o disjuntor da CDJ, do relógio, que está com uma amperagem bem mais baixa do que o disjuntor geral do quadro de distribuição. Aí acontece esse tipo de coisa também, meus amigos, tá bom? Então é isso, não é bicho de sete cabeças, é questão de atenção, tá, pessoal? É questão de atenção e cuidado na hora de for fazer a troca de um disjuntor, atentar para colocar a mesma amperagem ou amperagem compatível, geralmente com um ou do seu chuveiro, que geralmente é o vilão das residências brasileiras aí, né? Tanto nesse sentido como no sentido de consumo. É o maior vilão que nós temos aí hoje nas residências, é o danado do chuveiro. Pessoal, então é isso daí. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.